Talvez você já tenha se deparado com a situação onde tempo e rendimento são coisas que não se encaixam e que provavelmente é muito difícil eu fazer a união dessas duas partes, principalmente quando o assunto é estudo, vestibular, concurso público e faculdade. Exatamente. Se você está tendo esse problema ou você já teve, seja muito bem-vindo, você é uma pessoa normal, né? Por que eu quero tratar sobre essa temática? Justamente porque a nossa tendência é eu me frustrar cada vez mais com a minha falha de rendimento. Quando, muito possivelmente, essa falha ela não é minha, mas é porque eu estou usando o método e a maneira errada de estudar, né? Bom, pensa comigo. Hoje o que a gente mais tem? Acesso à informação, né? Com o acesso à informação, o que vem nesse mar? Aquelas ideias, né, de primeiro colocado em faculdade tal, como conseguir passar, qual método de estudo eu usei, como que eu fiz, como que eu gerenciei meu tempo. Primeiro colocado em concurso público da polícia, não sei o quê. Primeiro colocado em servidor, não sei o quê. Gente, de fato, a gente tem hoje muita informação, a gente tem uma série de métodos, jeitos, maneiras, planilhas, rotinas de estudo, gráficos, várias possibilidades. Qual a nossa tendência natural? Eu pegar uma possibilidade dessas, talvez aquela que eu me identifiquei mais, a que foi mais carismático, a que pareceu mais educativa e simples, e eu tentar adequar na minha realidade. Qual o problema disso? É como se eu pegasse uma roupa de outra pessoa que tem um manequim diferente, que tem um corpo diferente, que tem um tamanho diferente, e achasse que o negócio vai ficar bonito em mim. Se o modelo é diferente, se o tamanho, o peso, tudo, a altura é diferente. O que a nossa tendência é? Caso não dê certo, eu me cobre. E aí a crítica vem, né? Críticas como eu não sirvo para nada, eu sou inútil, eu sou imprestável, eu sou burro, eu não consigo, eu tô dando trabalho para meus pais, eu tô dando prejuízo financeiro para meus pais, eu tô gastando meu tempo com nada, eu sou uma porcaria, eu deveria me matar. São pensamentos que vêm por quê? Porque eu não consegui adequar o método a mim. E exatamente, não tem como. Esse é um dos maiores problemas que a gente encontra hoje, né? Porque se vende muito essa ideia que a gente pode tudo, que você pode conseguir tudo aquilo que você quiser, que hoje a gente tem várias opções que antigamente a gente não tinha. Então tudo é uma coisa de esforço pessoal e tudo mais. Beleza. Isso daí é uma mentira? Não, não é uma mentira. De fato, as possibilidades de cursos e faculdades que a gente tem hoje é muito maior do que o tempo dos nossos avós, nossos pais até. Mas assim, o que eu preciso entender é, não é porque eu posso tudo que tudo se aplica a mim, ao meu perfil. Esse é o ponto que dá conflito muitas vezes. Por quê? Como a gente hoje tem a possibilidade muito ampliada do que se tinha antigamente, o que a gente acaba fazendo? Comprando ideias e sonhos e objetivos que não cabem a nós, que não se encaixam no nosso perfil. Quantas vezes, né, a gente não tem aquela coisa de pais que colocam os seus próprios sonhos em cima dos seus filhos? Não, que eu quero ter um filho médico, eu quero ter um filho advogado, eu quero ter um filho engenheiro, e obriga o filho ou vende essa ideia para o filho, e o filho acaba comprando essa ideia como se ele quisesse aquilo, mas na verdade ele não quer. O que eu preciso entender nisso tudo? E talvez essa seja até uma das consequências do mercado de trabalho hoje. Gente, se eu faço uma coisa que eu não gosto, ou que para mim é um fardo, ou que eu odeio, qual a probabilidade de eu ser um bom profissional na função que eu exerço? Baixa. Então assim,
Hoje a gente vê muito uma ideia de, eu vou fazer medicina porque tem renome, porque eu ganho visibilidade. Então aí pode ser muito mais ego. Eu vou fazer medicina por causa do salário, porque ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, e é isso que eu quero ficar rico. Tá, ok, financeiramente legal, mas isso daí é muito vazio. Eu tô fazendo medicina porque os meus pais sempre quiseram, sempre gostaram, sempre colocaram isso em cima de mim. Ok, então é uma coisa que você não quer fazer. Eu quero medicina porque é um sonho, eu sempre achei legal essa profissão e vislumbrei muito porque as séries que eu assisto de Grey's Anatomy, Dr. House é o que eu sempre me imaginei fazendo. Beleza, gente. Mas entende o seguinte: o primeiro ponto que eu preciso avaliar é: eu me encaixo nessa função? Por que eu falo isso? Pô, se a gente está tratando de alguma área da saúde, não só a medicina, fisioterapia, medicina, farmácia, biomedicina, enfermagem, psicologia, entre outras, a primeira coisa que eu preciso entender é: eu tenho que gostar de pessoas, porque eu vou trabalhar diretamente com pessoas. Então, se eu não gosto de pessoas, se eu não consigo falar, se eu não tenho uma dicção boa, se eu não sou uma pessoa sociável, ou você trata de desenvolver esses pontos, ou então você vai procurar outra coisa. É simples. Eu quero ser médico, mas eu não consigo ver sangue, eu desmaio. Gente, então eu acho que não é para você. Tcharam! Exatamente. O primeiro ponto é eu entender se aquilo que eu estou entendendo como meta e objetivo é uma coisa que se encaixa comigo. E não simplesmente eu fazer por fazer. Porque, ainda que possa trazer dinheiro, ainda que possa me trazer sucesso, a gente está entendendo que são questões que você vai fazer o resto da sua vida, muito provavelmente. Você fazer uma coisa que você não gosta a sua vida inteira é diferente de você fazer uma coisa que você não gosta durante uma hora, né? Então, entende o seguinte: eu não gosto de lavar louça. Eu tenho louça para lavar. Quanto tempo você gasta? Eu gasto meia hora e depois acabou. Aí não tem mais louça. Agora, eu entender que eu vou trabalhar lavando pratos e eu vou lavar pratos durante 8 horas, ao longo tempo, isso daí vai começar a pesar e vai pesar cada vez mais. Esses valores a gente tem que colocar em pauta na hora de decidir, principalmente curso e aquilo que a gente quer fazer. Ah, não quero de forma nenhuma é, aparentar uma ideia de que a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente gosta. Não, gente, não é desse jeito, né? Talvez você tenha que arrumar um trabalho, talvez você tenha um trabalho que você odeie, que seja exatamente o oposto daquilo que você deseja, que para você seja um tédio, um transtorno, uma tortura e trabalhar. Ok, a gente precisa avaliar que questão financeira, contas para pagar, elas não se pagam sozinhas, então a gente tem que ter uma renda de vez em quando. Não é todo mundo que tem pai e mãe para ficar bancando enquanto o filho estuda. Mas se eu quero melhorar, se eu quero mudar de vida, se eu quero fazer algo que eu realmente gosto, talvez na realidade que eu tenha hoje alguns sacrifícios sejam necessários e principalmente sacrifício daquilo que eu gosto, que é fazendo algo que eu não gosto. Mas que isso seja temporário e não eterno. Essa é a proposta. Porque se a gente se acomoda, aí pronto, aí a vida vira uma porcaria mesmo, o negócio não anda. Mas se eu tenho em mente que, olha, isso aqui é temporário, isso aqui vai dar certo, eu vou ficar mais um mês aqui trabalhando, depois eu saio, ótimo, meta, plano. O sofrimento vai chegar a um fim. Mas para ele chegar a um fim, você tem que se esforçar para mudar essa realidade. Quando a gente trata dessa ideia de adequar tempo e rendimento, eu preciso entender, primeira coisa, a realidade que eu vivo.
Porque assim, hoje você está querendo prestar um vestibular, um concurso público, uma faculdade, sei lá o que for. O primeiro ponto que você tem que entender é: quanto tempo eu tenho para me dedicar a isso? Você só estuda, não precisa se preocupar financeiramente porque os seus pais eles arcam com as despesas? Beleza. Ah, eu tenho que trabalhar porque eu moro sozinho, ou eu tenho família, eu tenho filhos. Beleza. Então você vai ter que estudar e trabalhar. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer faculdade, ou eu faço só faculdade e vou estudar por fora. Beleza, essa é a sua realidade. Então, o primeiro ponto que você tem que partir é: entenda a sua realidade para entender o quanto você vai render nesse meio tempo. Segundo ponto, quanto tempo você tem disponível? Porque isso varia muito. Ah, eu tenho 2 horas, eu tenho 5 horas, eu tenho o dia inteiro. Ok, então avalie essa questão. Terceiro ponto, o quanto eu rendo. Porque não adianta eu ter 10 horas, mas eu ter que estudar a mesma coisa 3, 4 vezes para absorver o que uma pessoa conseguiria absorver em 2, 1 hora. Eu preciso entender qual o meu rendimento para que eu não me frustre e acompanhar o meu próprio tempo. E quarta coisa, o que eu quero fazer. Claro, por que que isso é importante? Porque se eu quero passar numa faculdade que é menos concorrida, obviamente o esforço e o tempo que eu tenho que gastar é muito menor do que passar numa faculdade pública federal extremamente concorrida. Eu preciso ter essa noção para que eu avalie se realmente vale a pena ou não. É isso. Não tem erro. É uma matemática exata. Então, a partir do momento que eu sei como está a minha rotina, meu estilo de vida, a minha realidade, eu sei quanto tempo eu tenho, eu sei quanto tempo eu gasto para estudar e o que eu vou fazer, se é muito difícil, se é fácil, se é médio, aí eu posso ter uma percepção melhor de quanto esforço eu vou ter que demandar para conseguir alcançar esse objetivo. E aí você pode avaliar, meu, será que isso realmente é para mim? Exato. A gente pode tudo. Essa ideia não está errada, mas a questão é, talvez isso daí não seja para mim. E qual o problema disso? Nenhum. A gente que se cobra demais quando eu coloco o outro sobre mim. Quando eu quebro essas expectativas e eu entendo quem realmente eu sou e o meu valor, aí sim eu posso ter uma perspectiva mais real das coisas. Porque aí eu vou entender que para determinada atividade eu não me encaixo. E simples assim, e tá tudo bem e não é um problema. Entende? O que eu dou de dica, né, para você, talvez está estudando para um concurso público ou para um vestibular. Se você tem uma rotina muito fechada, se por graça de Deus você puder só estudar e se dedicar, entenda o seguinte: você fazer uma mesma atividade e exclusivamente a mesma atividade é uma coisa que pode se tornar muito cômoda. Então, ainda que possa parecer contraditório, faça outras coisas. Faça um exercício físico, tenha um tempo para assistir a sua série ou um filme, para você ler um livro. Jean, mas a gente está falando de rendimento, você está falando para eu não estudar? Exatamente. Por quê? Se eu tenho outras atividades na minha rotina, a, a, a energia, o rendimento, o foco que eu vou ter quando eu for estudar vai ser muito maior, porque minha cabeça não vai estar saturada daquilo. Pô, eu estudo, eu consigo render em 5 horas 100%. Então, estuda 5 horas e vai fazer outra coisa, vai fazer uma caminhada, uma academia, andar de bicicleta, praticar um esporte, para desviar a sua atenção, descansar a sua cabeça e amanhã você volta e rende os mesmos 100% nessas 5 horas.